Muy buenas tardes, Muito boa ministros, tarde, ministros, compañeros, companheiros. en este tiempo final, Neste tempo final, en el cuerpo místico no del corpo Señor, místico do Senhor, allá reunidos con nuestro lá hermano reunidos com reverendo nosso Bruno irmão Reverendo Bruno Cooper, Cooper, en lá em Bucia, Bússia, África. na África. Es realmente una Realmente é bendición uma bênção y un gran e privilegio um para grande mí poder privilégio para saludarles mim a todos poder ustedes saudar todos vocês y e pedirle al Señor todas pedir las ao Senhor bendiciones todas as bênçãos que Él tiene que Ele contenidas en su tem programa contidas ou que estão sean no seu derramadas programa, que sejam para todos derramadas ustedes para todos vocês. y E Dios les abre el Deus entendimiento, las lhes escrituras, abra o entendimento, assim como les as abrió escrituras, el assim como entendimiento também y lhes las abriu escrituras as escrituras e o a entendimento a todos los que aqueles que naquela ocasião ou momento encontraram discípulos de Juan os discípulos de João en ese tiempo de los durante apóstoles, esse tempo dos apóstolos, e eles com muita alegria e com regocijo, muita alegria e muito regozijo, eles receberam todas as bênçãos que ele trouxe na sua vinda no meio do povo hebreu, e eles, ou seja, os discípulos de João, eles receberam o Espírito Santo. Eles não compreendiam, não entendiam muitas coisas do programa divino, mas vejam vocês como, de que forma o Espírito Santo obrou para que esse grupo que permanecia sob o ensinamento do precursor João Batista recebessem as bênçãos do precursado, que foi Jesus. E como Deus operou durante esse tempo, no meio do povo hebreu, no cumprimento da vinda do Messias, da vinda do precursado, o irmão Branham nos disse que seria paralelo em tudo. E se é paralelo em tudo, vejam que o sétimo selo, ele disse que o sétimo selo seria de uma forma tão humilde, tão simples. Uma pessoa pensaria, fala no livro dos selos, uma pessoa pensaria que uma coisa tão extraordinária fosse revelada lá no Vaticano, ou seja, lá no meio, lá em Roma, lá entre esse líder lá, tal como muitos pensaram que a primeira vinda do Senhor seria revelada no meio dos Césares, ou entre os Césares, entre os fariseus e saduceus, e não veio com nenhum desses grupos, ou para nenhum desses grupos. Ele diz que a pessoa pensaria que uma coisa tão tremenda assim seria revelada lá no Vaticano, mas bem melhor vem tal como o nascimento de João. E como o nascimento de Jesus lá em um estábulo, ou seja, aqui, isso que o reverendo William Branham não pôde abrir, que foi o sétimo selo, o qual que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, porque vejam vocês que se tem um precursor, tem que existir um precursado, obrigatoriamente. Lá houve um precursor, João Batista, e veio um precursado, Jesus. Agora vejam vocês que quando ele diz que Jesus não põe seus pés na terra, ele está falando ou fazendo referência ao corpo glorificado que Jesus recebeu. Porque quando já um corpo já é glorificado, já a obra no meio da raça humana já não se pode realizar ou fazer em um corpo glorificado, enquanto se está sob ou debaixo desse reino gentil. Deus tem que, se ele vai operar de novo através ou por meio de um ministério que ele já operou e já se foi, partiu, então o que ele faz é que ele volta a operar, a repetir esse ministério que está ou que esteve nessa pessoa. Tal como aconteceu no tempo de Elias. Depois, vejam vocês, ele não ungiu Azael por rei da Síria, nem a Jeú por rei de Judá, nem de Israel, porque qualquer um poderia dizer ou falar, não, Deus falou para ele que ele é quem tinha que ungir a esses reis.
Mas olhem vocês, o espírito de Elias repousou sobre o próximo, que foi chamado de Eliseu. Não podia vir, Deus não podia vir trazendo novamente esse corpo onde estava operando o ministério de Elias na sua primeira manifestação, voltá-lo a trazer para realizar essa obra, ou seja, como a gente fala, Deus o levou e parece que ele esqueceu de trabalhar e fazer esse trabalho. Não é assim. Deus sempre opera neste planeta Terra através de um ser humano, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. E no tempo de Elias, quando os filhos dos profetas viram tudo isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Mas vejam vocês que depois tentaram buscá-lo, achá-lo, e ele, pois, para que não... Já era tanta insistência com ele, vão e busquem eles para ver se vocês vão achar. Pensaram que ele estava por lá, escondido em algum lugar, tinham levado ele para algum lugar, mas vejam, não o acharam, e estava aí na frente deles. O ministério de Elias, na sua segunda manifestação, estava em Eliseu, na frente deles. Agora, isso aconteceu com esse ministério de Elias em todas as vezes onde Deus o operou. Operou o ministério de Elias também em João Batista, e ele foi mencionado por Jesus, que disse que ele era ou foi esse Elias que viria antes da vinda do Messias. Agora vejam vocês como quando perguntaram para ele, quando os discípulos desceram do monte da transfiguração em São Mateus 17, lá lhe perguntaram de que não, Elias não teria de vir primeiro, e então ele diz: na verdade, Elias já veio, na verdade, Elias virá. Vamos buscar um momentinho essa escritura. São Mateus 17, versículo 9 diz: quando desceram do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: não digais a ninguém sobre a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: por que, pois, ou então dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo, Jesus lhes disse: na verdade, Elias vem primeiro. E aí ele faz referência ou fala de Elias na sua quarta manifestação. Porque ele diz: restaurará todas as coisas. Agora lembre-se de que o Elias é um ministério, o ministério de Elias é um ministério restaurador. E sobre isso, no estudo de ontem, do domingo, o antes de ontem é no domingo 2 de março. Domingo 2 de março, nesse estudo, se falou desse ministério de Elias restaurando, e vemos também o ministério de Elias na sua quinta manifestação, restaurando. É um ministério restaurador. Agora ele diz: mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram ou reconheceram. Aí ele está falando de João, vejam. Esse é o ministério de Elias, o qual ele estava sendo operado pelo Espírito Santo em João Batista. Esse ministério de Elias. Agora vejam vocês que quando o irmão Branham nos fala que o sétimo selo era de uma forma tríplice, ou é em uma forma tríplice. Aí ele está nos falando que é o ministério de Jesus, o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Os três ministérios operados pelo Espírito Santo num homem. Porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas, e o Espírito Santo pode operar o ministério que ele deseja operar em um profeta. É por isso
que verão a Elias, verão Moisés e verão a Jesus, ou seja, os ministérios sendo operados ou em operação. E quando diz que não verão a Jesus pondo seus pés na terra nesse corpo glorificado, mas sim verão o ministério de Jesus. Ou seja, é o ministério do ungido. Porque Jesus foi feito Senhor e Cristo. E Cristo é ou significa Messias ungido. E na visão da carpa ou da tenda, a qual dela o irmão Branham nos falou que ele viu aí a coluna de fogo falando com outra pessoa. Ou seja, a coluna de fogo que estava no irmão Branham, ele disse que ela voou dele e estava falando com mais alguém, mais acima e mais acima. Depois da sétima era, mais acima é a era da pedra angular. Porque o anjo, quando falou para o irmão Branham, o anjo, tua mensagem será precursora ou anunciadora da vinda do Senhor, da minha vinda ou da vinda do Senhor. Pode falar das duas formas ou maneiras. É esse instrumento o qual o Senhor prometeu enviar antes da vinda do Senhor, tal como foi ou aconteceu com João Batista. E o irmão Branham foi esse ministério operado pelo Espírito Santo, o ministério de Elias, na sua quarta manifestação. Agora vejam que é o ministério de Elias, que neste tempo final estaria acompanhando a Moisés, ou junto com o de Moisés, porque são as duas oliveiras. Agora, quando ele vê a coluna de fogo falando com mais alguém, mais acima, é por isso que ele dizia, olhem a era que vem. Ou seja, essa era de pedra angular. E ele também nos falava dessa era eterna, dessa era judaica, ou judia, que é fora das eras da igreja, fora da dispensação da graça. Que é onde Deus estaria operando esses ministérios, onde em primeiro lugar seria para dar a fé de rápido aos escolhidos de Deus, para essa igreja noiva que estava pronta para o rapto, e isso o irmão Branham nos fala que todavia diz, a igreja noiva necessita de um avivamento, de um despertamento, e ele dizia que se precisam desses 7 trovões misteriosos para despertá-la, acordá-la, ele os mandará. Onde é que iria estar essa fé de rapto e esse último avivamento? Nos trovões, e os trovões foram prometidos que seriam dados na era de pedra angular. Diz que apenas temos suficiente fé para a cura divina. E diz que nós precisamos dessa fé de rapto, ou seja, que no tempo do irmão Branham não existia essa fé de rapto, da qual sobre ela, nessas mensagens que falamos durante esse fim ou final de semana, podem buscar mais informações daquilo que Deus esteve nos dando e mostrando, e o tempo onde nós estamos vivendo e o que é a obra e qual é a obra que ele está realizando, fazendo. Somente aqui nós estamos dando uma saudaçãozinha e tocando assim os pontos por cima. Vocês já escutaram alguns áudios e também já leram dos estudos bíblicos o que é que Deus esteve nos mostrando e trazendo, porque tudo o que Ele prometeu é o que Ele está cumprindo. E Ele disse que a última manifestação, onde Ele foi levado a uma grande carpa ou tenda, essa obra seria a última obra onde Ele viu pregações, Ele viu curas espirituais e físicas, ele viu uma fila de oração, tudo isso tem cumprimento espiritual e também tem cumprimento físico, porque vejam vocês, ele quis descer para essa atividade ou reunião, portanto é algo tangível, palpável. Ele viu um quartinho de madeira, ele viu uma maca sendo
empurrada para dentro do quartinho. Ele também viu quando a pessoa que estava deitada, ela empurrando a maca para fora, ou seja, que tudo foi algo normal, comum do povo, normal entre o povo, isso que comumente se vê neste planeta Terra, ou é visto. Agora vejam vocês, na sexta dimensão, não existe macas, porque lá tudo é perfeição, lá não tem ninguém doente, lá tudo é perfeito. Ou seja, que isso está se vendo, é visto em uma dimensão tangível, palpável, como o é luz, tempo e matéria, que são as três dimensões onde nós vivemos, e nós vemos essas coisas que somente as há existem nesta dimensão. Na sexta dimensão também é algo tangível, palpável, mas é algo perfeito. Ele diz que ele se beliscava e ele sentia quando ele foi até lá. E se fala, tem passarinhos, tem árvores, tem todas essas coisas, mas tem coisas lá que não existem ou tem aqui. Por exemplo, lá não se come, não se dorme. Ou seja, não existe, não há alimento para se comer, mas quando eles disseram que iriam descer, tomaremos corpos e então comeremos, ou seja, que vejam, aí já tem algo que lá não há, não tem, lá não tem comida. Assim, palpável, tangível. Também não tem marcas, muletas, não tem carros, automóveis. E isso no milênio também não vai haver isso no milênio. Carros, nem aviões, nada dessas coisas. Agora vejam vocês como ele, ao ver essa atividade ou reunião, podemos ver todos esses elementos ou coisas os quais nos mostram que é algo tangível, palpável. E também, como lhes falei, se cumprem no campo, na esfera espiritual. Agora, já para o final ou o último, já se estará cumprindo no campo físico por último. E isso já começou. Com a construção dessa grande carpa ou tenda que já está sendo operada ou em operação aqui em Cayey, Porto Rico. A carpa já está, já existe, já está o lugar onde ele viu um vale, um rio, todas essas coisas. Esses detalhes ele já tinha dado e veja como é que Deus moveu todas as coisas nessa trajetória, percurso, até chegar ao lugar em que o irmão Branham viu. E já tem pregação, já tem ou existem todas as coisas que pertencem ao cumprimento daquilo que ele viu em visão. Ele foi transportado. Agora, depois, vejam vocês que ele desceu junto com o anjo, e já se fala disso, isso já nos fala de ressurreição. Portanto, tudo o que Deus está realizando neste tempo final, aquilo que ele prometeu foi falado pelo Espírito Santo, pela boca do reverendo William Branham, que foi o precursor da vinda do Senhor, e está sendo realizado, feito, se cumprindo neste tempo final. Deus está realizando o que ele prometeu. E o que ele prometeu, ele é fiel para cumpri-lo. Portanto, já estamos chegando no final, ou no fim, de tudo que foi precursado, anunciado, e Deus o está cumprindo de uma forma tão simples, que vocês já veem os últimos que estiveram vendo, são os seguidores do nosso amado irmão William Marion Branham. Não apenas vocês, mas em muitos lugares já também estão escutando. Depois, também a terceira etapa, e pela qual, e é por isso que a terceira etapa é para a igreja noiva, para os perdidos, para as fátuas, para os 144 mil, vejam, é para todos os grupos a terceira etapa. Todos os grupos estão sendo impactados e vão sendo impactados de uma forma gradual, e o importante é receber aquilo que Deus tem para cada grupo. E
obter os benefícios da terceira etapa. Porque ninguém deseja se perder. Todos desejam viver eternamente. E Deus deseja que todos vivam eternamente. Agora vejam vocês como é que Deus, quando Ele promete operar um ministério e operar o Espírito Santo, operar 2 ou 3 ministérios ao mesmo tempo, Ele pode fazê-lo através desse profeta que Ele envia. E esse é o grande mistério do 7º selo. Um mistério que já está sendo dado a conhecer, está sendo mostrado pela palavra, pela mensagem do irmão Branham, que é o fundamento da obra que Deus está realizando neste último tempo, o tempo final. É por isso que é bom ter o livro dos selos, das eras, de citações e as mensagens do irmão Branham, porque aí vocês poderão encontrar tudo aquilo que Deus prometeu que seria a sua vinda e como seria. Mas ele disse na mensagem Deus em Simplicidade que seria de uma forma tão humilde, tão simples, que se não vigiássemos, passaria em branco, despercebido e não se veria pela forma tão simples que ele a estaria cumprindo. Nós já estamos vivendo nesse tempo, durante esse tempo, onde todas essas promessas e profecias estão se cumprindo. E de um momento para outro, o povo hebreu já o receberá completamente ou inteiramente como nação. Eles já estão vendo e têm um bom relacionamento com eles. Portanto, tudo isso se está movendo no programa divino de uma forma bem, mas muito, muito simples. E também vemos como que aquilo que ele prometeu para realizar neste tempo, Deus o está cumprindo através ou por meio desse instrumento, desse véu de carne, e nele, o qual ele prometeu cumprir a sua vinda nele, um de vossos irmãos, ou entre vossos irmãos, um nascido de novo. Agora vejam vocês o porquê, a causa de tudo o que nós podemos entender com nossa mente não era a forma, o jeito onde como Deus iria realizar ou cumprir, porque quando ele dizia que percorrerei este caminho mais uma vez, muitos pensavam que o irmão Branham iria voltar ou vai ressuscitar e vai realizar, fazer tudo isso, ou todas essas coisas. Se Deus já leva um corpo que ele operou num ser humano e o leva para descansar, ele não volta de novo com esse corpo para realizar uma obra ou fazer uma obra nesta dimensão terrena, enquanto se está vivendo em e sob esse reino dos gentios. Sempre Deus sempre tem obrado, desde Adão até hoje, através de um ser humano, por um ser humano. Já quando estejamos todos em corpos eternos e glorificados, onde será só uma provadazinha desse poder nesses 30 e 40 dias, uma amostrazinha desse poder sendo provado, e que passemos para a ceia das bodas do Cordeiro, voltaremos à terra e estaremos nesse glorioso reino milenar. Aí sim vai se estar realizando, se fazendo uma obra celestial nesta dimensão, e aí sim esses corpos eternos e glorificados estarão realizando, fazendo uma obra gloriosa. E depois, na eternidade, ainda muito mais, todavia na eternidade, mas tudo será de uma forma progressiva, de modo que podemos ver que já estamos no tempo onde todas essas promessas estão sendo cumpridas, e podemos dizer que o tempo está acabando, está nos acabando o tempo para nós, assim que ministros, companheiros, em frente, preparando vossas congregações, com tudo aquilo que Deus está nos dando, e que o povo africano esteja presente, tanto ministros como irmãos, estejam presentes na era da pedra angular e façam parte dessa noiva escolhida de Deus que será transformada, raptada. Porque todos os escolhidos de Deus receberão a vinda do Senhor. Até mesmo
do grupo do irmão Brana, existe um grupo que vai recebê-lo. E eu sei que na África tem ministros e tem irmãos que estão ordenados por Deus, pré-ordenados por Deus desde antes da fundação do mundo para receber a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Foi para mim um grande privilégio, uma grande bênção poder estar nesta forma assim por áudio para saudá-los, pelo áudio a todos vocês, hoje terça-feira, 4 de março deste ano de 2025. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.